Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai entender qual é melhor, caixinhas do Nubank ou o MXRF11. Eu acho que essa era uma dúvida que você não devia ter, mas tem muita gente me perguntando isso, né? Então a gente vai entrar no detalhe aqui sobre cada um desses investimentos, como eles funcionam, né? Qual rende mais, qual é melhor, qual a segurança também. Bom, a gente já vai direto ao ponto ali, mas antes não se esquece, ajuda esse canal aqui a crescer, se inscreve se não é inscrito, deixa o like aqui no vídeo também. Se você gostar, né, ou se você já gosta do canal, já deixa agora. Bom, e não deixa de compartilhar com a sua galera também. Mas antes, pessoal, da gente começar, eu quero saber aqui, manda aqui nos comentários se você investe em um dos dois. Se você já investe nas caixinhas, né, lá no Nubank ou no MXRF11, o que você acha? Manda aqui nos comentários. Bom, pessoal, você tá vendo aí na tela aí o passo a passo para você encontrar as caixinhas do Nubank, tá, pessoal? E explicando, vamos explicar aqui primeiro como que ela funciona para você entender a diferença entre esses dois investimentos. Bom, pessoal, as caixinhas do Nubank é simplesmente uma maneira de você deixar um dinheiro separado para cada objetivo, né? Então, você está vendo aí na tela, você pode escolher o objetivo, por exemplo, de reserva de emergência, né? Um objetivo ali de casamento, para alguma viagem, né? Então, você deixa o dinheiro separado para cada objetivo. E lá, pessoal, a gente tem praticamente dois investimentos que vão ser usados, tá? Que é um RDB da Nubank, tá? Ou se não, o fundo de investimento, né? Se não me engano, ele chama Nu Invest. E como que funciona, pessoal? O RDB, ele é muito parecido com o CDB de um banco, né? Então, o que acontece aqui? O Nubank vai pegar o seu dinheiro, né? Ele vai te falar, ó, vou te pagar X% lá na frente. Ele pega esse dinheiro e reempresta, né, em uma outra ponta, em outro negócio que ele tiver, ele vai ganhar mais, depois ele vai te devolver o seu dinheiro com o retorno que ele tiver. Com o retorno, na verdade, combinado com você. E é assim que ele ganha dinheiro. Não está errado, é assim que os bancos ganham dinheiro. Mas aqui, pessoal, é importante que a gente está falando de renda fixa, né? A renda fixa que é muito diferente do MXRF, que é um fundo imobiliário, a gente chega lá. Bom, então tem duas opções dentro das caixinhas aqui do Nubank, né? Se for algo para curto prazo, ela vai te dar a opção do RDB, bem parecido com o CDB de um banco, como eu falei. Aqui, hoje, por exemplo, ele está rendendo algo em torno de 13,65%. Né, que é o CDI desse período. Então, 13,65% ao ano. Lembrando que aqui, pessoal, a gente tem mais duas coisas. Falando de segurança, ele tem a garantia do FGC. Então, caso a Nubank quebre, você tem aqui 250 mil por CPF, por instituição financeira, né? Então, você está protegido aqui nesse caso. E outro ponto importante aqui, nesse caso, a gente tem imposto de renda que segue essa tabelinha, né? Então, se você resgatar aqui em prazos diferentes, você vai ter impostos diferentes sobre o lucro que você tiver nesse investimento. Não tem como fugir, né? Aqui começa com 22,5%, vai até 15%, né? Se você deixar aí investido por mais de 2 anos. Outro investimento que pode estar disponível na caixinha para você, principalmente se você escolher uma caixinha de longo prazo, é o fundo que eu comentei, né? E esse fundo aqui, ele vem rendendo algo em torno de 90% do CDI, né? Nos últimos tempos agora tem dado 120 ali, mas ele teve problemas porque esse fundo de investimentos, ele investe, por exemplo, em crédito privado, né, para empresas aqui, então ele empresta, né, e a gente teve problemas agora no início do ano. Esse tipo de fundo é um fundo mais tranquilo que investe aqui em renda fixa, né, mas é um fundo que pode ter problemas, né, então são essas duas opções, mas na maioria das vezes a gente vai investir aqui numa renda fixa, provavelmente aqui no RDB. Bom, pessoal, e agora quem que é esse tal de MXRF11 que está sendo tão falado por aí, tá, pessoal? O MXRF11 é um fundo imobiliário, tá, pessoal? Fundo imobiliário, eles são renda variável. Em um fundo imobiliário, para você que não entende, né, você compra cotas ali de grandes imóveis, né? Então para ficar bem claro aqui, você poderia chegar ali e comprar um imóvel de 300 mil, por exemplo, ou você pode comprar pequenos pedaços daquele imóvel, que é bem mais inteligente, né? Você vai ter um risco bem menor. Então é assim que funcionam os fundos imobiliários e existem classes de fundos imobiliários. Nesse caso aqui, o MXRF11, né, ele não investe em imóveis específicos, mas em outros investimentos do mercado imobiliário, né, em CRIs e LCIs, né, que são investimentos do mercado imobiliário aqui, faz essa gestão desses investimentos aí, você investe nele e tem um retorno, né,
né? Porque fundos imobiliários, eles são obrigados a pagar 95% como rendimento de lucro para você. E o que é o complicado aqui, pessoal? Que a gente está comparando banana com maçã, né? Como eu falei ali nas caixinhas, você está investindo em renda fixa. Aqui, mesmo que seja um fundo que varia um pouco menos, é renda variável, né? A gente vê muitas pessoas, principalmente aqui no YouTube, não falando dos riscos aqui dos fundos imobiliários. Você vai ver lá, eu vou te mostrar que no longo prazo a renda variável paga muito bem, né? Mas não existe isso de não ter risco aqui nos fundos imobiliários. Então é muito complicado comparar esses dois ativos, né? Comparar um ativo de renda fixa com um de renda variável. Cada um vai servir para um momento diferente. Eu vou entrar em detalhes ali ainda e te mostrar como funciona o MXRF11, né? E os detalhes dele ali. Mas falando da segurança aqui de um fundo imobiliário, tá, pessoal? Quando você investe em um fundo imobiliário, você se torna sócio daquele fundo imobiliário. E aí você tá como sócio, podendo receber aqui os dividendos, né, que vão ser gerados por esse ativo, mas pode ser, né, que aquele fundo imobiliário, como ele é uma empresa também, ele passe por problemas, pare de pagar os dividendos dele, né? A cota pode cair, a cotação aqui também. Então, teoricamente, você não tem uma segurança, né? O que te garante aqui é que esse ativo aqui está sendo gerido por uma boa gestora. Então, teoricamente, a segurança dele aqui são os gestores do fundo e também todo o patrimônio que esse fundo tem, né? Que você vai ver ali que é um patrimônio bem grande que ele tem de ativos do mercado imobiliário. Uma dúvida que surge muito aqui também, pessoal, é sobre usar o MXRF11 para reserva de emergência. Isso está completamente errado, né? Como você entendeu, é um ativo de renda variável, não dá para usar ele aqui como se fosse uma renda fixa, né? Então, para dinheiro, para reserva de emergência, para curto prazo, um dinheiro que não pode ter, você não vai ter uma rentabilidade de outro mundo, mas não pode ter oscilação, é sempre, né, na renda fixa de liquidez diária, o que você tem de uma certa forma lá na Nubank, né, nas caixinhas. A gente tem investimentos mais seguros do que as caixinhas ali, na verdade, né, de outros bancos mais robustos, mas ali, né, cumpre o papel. Eu vou mostrar ali a comparação desses dois ativos, lembrando que não dá para você comparar só por rentabilidade, tá, pessoal? A gente tem que ter uma carteira diversificada que tenha um pouco de cada um desses investimentos, porque a renda fixa vai te trazer segurança e a renda variável vai te dar o retorno de longo prazo e, nesse caso aqui dos fundos imobiliários, aquela renda mensal, aquele pinga-pinga ali de dividendo todos os meses. Outro ponto importante é você não ter só um deles aqui, né? Por exemplo, vou deixar todo o meu dinheiro lá na caixinha do Nubank, vou comprar só um fundo imobiliário, né? O interessante é que você tem aqui uma carteira diversificada com vários fundos imobiliários, né? Vários tipos de renda fixa também é o mais legal. Bom, pessoal, primeiro só para você ver a oscilação aqui do MXRF11 ao longo do tempo, né? Então vamos pegar aqui, né, o prazo de um dia aqui, você vê que ele saiu aqui no início do dia de 10,85 para 10,82. Mas vamos ver aqui no longo prazo, né? Olha só o quanto varia, né, pessoal? Ele sempre fica próximo de 10. Mas olha só, ele variou aqui em um prazo aqui de alguns meses, né? Ele variou aqui 37%. Depois aqui ele caiu aqui mais de 33%, né? E ele tem um tempo que ele tá aqui parado, aqui próximo aqui dos 10, né? Fica aqui 10, 9, caiu aqui depois, agora tá subindo bem. Então eu quis te mostrar aqui isso para você entender que varia, tá, pessoal? O que é diferente aqui também dos dividendos, tá? O dividendo de fundo imobiliário, ele costuma ser mais constante, né? Você vai ver ali, né? Então aqui sobre o valor que você tem aplicado, ele vai variar. O dividendo também pode variar, mas varia um pouco menos. Bom, pessoal, esse site que é legal pra gente ver fundo imobiliário, né? Então tá aqui o MXRF11, tá 10,83 hoje, e aqui tá o dividendo dele, que é algo mais fixo aqui, né? Ele costuma pagar aqui, geralmente esse valor, né? Então o 0,12 ele paga por cada uma cota que você tem, né? Então ele tá dando um retorno em 12 meses, falando aqui só dos dividendos, não aqui da valorização, né? Ou desvalorização da cota, de 11,88. Aqui já líquido. Então ele te paga isso aqui líquido sobre o valor que você tem, porque nos fundos imobiliários a gente não tem imposto de renda. Na renda fixa, como você viu, a gente tem. Olha para vocês verem no mês, né? Então a rentabilidade bem maior aqui do que a renda fixa tradicional em um mês que ele se valorizou. Aqui, pessoal, a gente vê essa constância do pagamento, né? Então, dezembro ele pagou
pagou 10 centavos por cada cota, né? Pagou aqui em janeiro 11, pagou aqui fevereiro 12, depois 12, depois 12, depois 12. Então não varia tanto, né? Mas pode variar até, vamos colocar aqui em prazos maiores, 5 anos para você ver, né? Então, ó, 08, 06, 06, 06, 07, para trás ele pagava um pouco menos, começou a subir, 010, né? Tá nessa casa aqui hoje em dia. E clicando aqui, pessoal, você consegue ver também o relatório gerencial desse fundo, né? Que é mesmo tentar entender ele aqui, os detalhes dele mesmo, né? Bom, pessoal, esse aqui é o relatório do MXRF11, é aqui que a gente encontra todas as informações, né, desse aqui que no caso é um fundo imobiliário. Bom, então aqui ele tem a apresentação do resultado dele do mês passado, é interessante de ver, mas o que eu quero te mostrar é isso aqui, pessoal. Então, em azul aqui ele está mostrando o valor de mercado da cota, né, então sem os dividendos, né, que é muito importante aqui, o valor de mercado da cota mais rendimentos, né, então o valor exato do mercado e o valor patrimonial, que é exatamente o que ele tem ali de valores, né? O quanto esse fundo vale efetivamente mais os rendimentos. Uma NTN-B, que é um título público, né? Então, o título público que repõe a inflação aqui, ele sempre rende acima da inflação, e o IFIX, tá? Se a gente for olhar aqui, né, o escuro aqui é o valor de mercado da cota mais os rendimentos, né? Então a gente vê que ele tá, né, é um dos primeiros aqui, o cinza. É a NTN-B, né, o cinza claro aqui. Então ele perdeu para a NTN-B, por exemplo, para o título público, né? Mas se a gente pegar aqui o IFIX, ele ganhou bastante aqui, né? No caso aqui ele não mostra o CDI, né? Isso a gente vai ver ali a comparação. Por quê, pessoal? Porque o CDI, lá quando a gente está investindo na Nubank, né, no caso lá do RDB, a gente está ganhando ali por volta de 100% de CDI. Então, se no longo prazo estiver ganhando do CDI, né, e no caso é 100%, é exatamente aquele rendimento, significa que, por exemplo, né, o fundo rendeu mais. Bom, e para a gente entender em que esse fundo investe, ele investe aqui, pessoal, em sua maioria, né, em CRIs, né, como você está vendo aqui, né, que são investimentos aqui do mercado imobiliário. Aqui eu não vou entrar em detalhes, não tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Então é um chamado fundo de papel, né, que ele tem investimentos do mercado imobiliário. Na maioria deles aqui, né, são investimentos atrelados ao CDI e, na verdade, a grande maioria aqui atrelados ao IPCA, que é o azulzinho. Aqui embaixo a gente até consegue ver quais são esses CRIs, né, quais empresas, né, que devem aqui no caso do fundo imobiliário, né? Então, mais um motivo para você ver que é renda variável, né? Esse fundo investe em CRIs, né, que são empréstimos para empresas, como você está vendo, ó. CSN é uma empresa aqui, né, de mineração. FS Bio aqui também, uma outra empresa, né, da parte aqui de agro. Tecnisa aqui, uma outra empresa famosa, né? Então ele investe nesses CRIs, né, que essas empresas emitem e te paga lá os rendimentos, né? Porque geralmente, olha para vocês verem, essas CRIs elas pagam mensalmente. Então ele te paga aqui, o fundo te paga 95% do que ele arrecada, né, depois de tirar os custos. E aqui no site Status Invest a gente vai comparar aqui qual rendeu mais, né? A gente pode comparar com o CDI, o fundo imobiliário com o CDI, para ver qual rendeu mais. Lembrando que essa comparação não é certa de fazer, mas eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês. Você pode descer aqui e entrar em qualquer empresa que vai aparecer esse botão aqui no canto, ó, comparar, tá? Então a gente vai em compare rentabilidade. Eu vou colocar aqui o MXRF11, né? Vou adicionar ele aqui e vou colocar o CDI, né? Então só digitar CDI, a gente já vai ter aqui, ó. Bom, eu até acabei adicionando a empresa aqui, eu até voltei aqui para fazer isso de novo, pessoal. É só você ir ali e excluir, né? Eu pus para comparar de novo. Então, pessoal, a gente vai colocar aqui em prazos diferentes, né? Então, no primeiro prazo é 2 anos. Você vê que 2 anos o MXRF11 ele ganhou, mas lembrando que oscila. Olha só como oscila aqui mais do que o CDI, então fique esperto nisso, cada investimento para uma coisa diferente, né? Não dá para usar, por exemplo, o MXRF11 como a sua reserva de emergência. Agora passando para 5 anos, né, a gente vai reparar que o MXRF11 ele ficou mais na frente ainda, a distância foi maior ainda aqui, pegando um prazo maior. E agora, mostrando aqui os 10 anos, tá, pessoal? Quando a gente pega 10 anos, olha só quem ganhou, e o CDI ganhou um pouquinho aqui do MXRF11. Então você está vendo aqui que depende muito do prazo, né? Muito provavelmente aqui também, pessoal, porque esse fundo ele não é tão antigo assim, então pode ser que o CDI passou ele aqui, ele pode ter pago menos rendimentos no passado também, mas a tendência é que no longo prazo a renda variável supere aí o CDI
Nesse caso, o que a gente viu foi que o CDI ganhou aqui na verdade, tá, pessoal? Então, o ideal é que você faça uma carteira balanceada mesmo, com vários ativos aqui, não só o MXRF11, não só lá o investimento da Nubank, mas uma carteira que tenha várias coisas, que aí você fica protegido e ainda consegue uma rentabilidade melhor. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, manda aqui nos comentários que a gente troca uma ideia. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!